O arcebispo de Buenos Aires, cardeal Jorge Bergoglio, está hoje à frente de 1 bilhão e 200 milhões de fiéis da Igreja Católica. Como Papa, ele vai conduzir a instituição mais antiga do mundo, que para muitos está precisando de uma reforma urgente. Hoje a Igreja tem muitos desafios. E bom, ele foi escolhido. A eleição do Papa Francisco veio no momento oportuno, no tempo exato de Deus para toda a Igreja, para todos os cristãos, católicos e não católicos. A presença do Jorge no Vaticano é uma esperança. Quem é o Papa Francisco? Como enfrentará os novos desafios da Igreja Católica? Isso vai mudar o mundo. Pela primeira vez em quase 600 anos, um Papa renuncia. Bento XVI anunciou sua decisão de abandonar o ministério petrino em 11 de fevereiro deste ano e foi uma revelação que surpreendeu todo mundo. E dalle persone coinvolte, mentre intendiamo promettere di voler fare tutto il possibile. Em pouco tempo, começaram as especulações sobre a identidade do próximo pontífice. Quando perguntávamos que características ele deveria ter, todos respondiam que queriam uma pessoa jovem. Segundo a imprensa, um dos favoritos era o bispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer. Uma pessoa que fala vários idiomas, que conhece a Cúria, que conhece a Europa, jovem. Mas no conclave, os cardeais tomaram uma decisão surpreendente. Nós sabíamos que a eleição não estava entre 3 candidatos, como diziam naquela época. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Quando eles saíram para anunciar, a única coisa que eu escutei Georgium Marium. foi Jorge Mário. Vice cardinalem Bergoglio. Eu comecei a chorar. Foi mesmo uma surpresa para todos. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. A comoção é imediata. Pela primeira vez, o Papa é do continente americano. O Papa Francisco é como nós, os jovens, o amamos e estamos muito emocionados. O fato de termos um Papa da América Latina devolve a toda a Igreja o que ela tem de positivo, de fundamental, de justiça e de liberdade. É a esperança de um mundo mais igualitário, um mundo melhor. A eleição desperta uma nova esperança no continente e uma grande curiosidade sobre quem é este cardeal do fim do mundo. O arcebispo Bergoglio nasceu em 1936 em Flores, um bairro de Buenos Aires.
Seus pais eram imigrantes italianos. Nós éramos uma família de classe média normal. Nosso pai era contador e nossa mãe ficava em casa educando os 5 filhos. A fé era fundamental na vida familiar. Nossos pais nos ensinaram a ter fé desde o berço. Todos os dias, quando o papai chegava do trabalho, nós nos reuníamos para rezar o rosário em família. Desde criança, ele torce pelo San Lorenzo de Almagro, um time de futebol fundado por um padre. Um menino normal, muito protetor, muito companheiro, muito alegre, muito alegre. Uma criança normal, de carne e osso, como qualquer outra. Sua infância e formação familiar o marcam profundamente. Nós passamos por dificuldades, mas nossos pais sempre nos ensinaram a viver com simplicidade. Uma simplicidade que ele mantém durante toda a vida. Como arcebispo de Buenos Aires, ele anda de metrô e recusa as comodidades de seu cargo. Quando chegou a Roma, o mundo começou a notar seus gestos de humildade. O Papa dá um exemplo de uma vida austera, de não ter nada de supérfluo, de inútil. E é um exemplo pessoal que, com certeza, tem uma grande influência sobre as pessoas ao redor dele. Porque todo mundo sabe que quando o chefe se comporta de uma certa forma, consequentemente os outros prestam atenção e tentam adotar a mesma atitude. Quando Bergoglio assume como Papa, ele envia uma mensagem muito clara. Ele pede uma igreja pobre para os pobres, algo que já havia colocado em prática em Buenos Aires. Ele multiplicou praticamente por 3 ou 4 o número de sacerdotes dedicados a esses bairros mais pobres. O Bergoglio não se limitou a mandar freiras e vigários. Ele mesmo ia até as vilas para conversar com as pessoas, mostrando que ele realmente escolheu os pobres. Ele sempre foi muito próximo da gente. Ele vinha todo ano, várias vezes. Olá. Bom dia, padre. Lourenço de Védia, mais conhecido como Padre Toto, trabalhou com o cardeal Bergoglio nos bairros mais carentes de Buenos Aires. Como vocês estão? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Virgem de Guadalupe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós aprendemos muito com ele, com a proximidade, com a simplicidade dele no trato com as pessoas. O Bergoglio é o homem que põe a batina e os sapatos na lama, que não tem medo de se sujar para levar a palavra de Deus. Desde que nós começamos a tocar violão na igreja, eu lembro que ele sempre aparecia. Ele é um homem simples. Ele andava com a gente de ônibus e vinha para o nosso bairro caminhando. Ele era um cardeal, mas pra gente era mais como um padre, porque ele compartilhava muita coisa com a gente. Ele tomava a sopa que eles fazem aqui com a gente e sentava do nosso lado. Então ele dizia que na mesa dos humildes estava o coração dos pobres. Francisco não é apenas o primeiro Papa das Américas, é também o primeiro Papa jesuíta. A formação dos padres jesuítas tem essa característica de ser uma formação muito completa, tanto no aspecto intelectual como nas qualidades humanas.
Eles dedicam mais tempo ao estudo do que os padres que se formam no seminário diocesano. O fato de o Papa Francisco ter tido uma formação jesuíta mostra que ele é um homem muito preparado e que tem uma formação intelectual muito sólida. O padre Inácio Pérez del Viso é contemporâneo de Bergoglio na Companhia de Jesus de Buenos Aires e recorda sua rápida ascensão na hierarquia da ordem. Quando chegou a hora de indicar um provinciano, alguém da nossa comunidade mencionou o nome de Bergoglio, mas eu fui totalmente contra. Eu disse, mas ele é tão jovem, tem 36 anos. E me responderam, mas o que nós precisamos nesse momento é de alguém com capacidade de tomar decisões e que não se sinta perdido. E acharam que o Bergoglio era assim. Durante o período em que atuou como chefe dos jesuítas e depois como bispo na Argentina, seus colegas perceberam sua capacidade de liderança. Ele é um homem de pulso. É um homem que sabe governar e que tem qualidades para liderar. É firme. É firme. Cristo está no mundo, reconciliando ao mundo com Deus. Com a eleição de Bergoglio como Papa, um novo panorama se abre para a Igreja e seus fiéis. A trajetória e a humildade dele surpreendem quem não o conhecia, mas a nomeação faz renascer acusações sobre sua possível colaboração com a ditadura militar. Era uma acusação gravíssima. Como se dissessem, como podem escolher como Papa um homem tão traidor? Durante os 7 anos da ditadura militar na Argentina, milhares de pessoas são sistematicamente capturadas, torturadas e assassinadas. Entre elas, padres e freiras. Anos depois, a Igreja Católica é criticada pela imprensa e por diversas entidades de direitos humanos por sua omissão durante este período. Essas acusações também envolvem o então diretor da Ordem Jesuítica da Argentina, Jorge Bergoglio, o atual Papa Francisco. Bergoglio fala pouco com a imprensa sobre esse assunto. Mas desde sua nomeação, surgem novos relatos no Vaticano que contradizem essas acusações. Eu não digo isso porque me contaram. Eu falo do que eu vi, do que eu vivi com ele. O Jorge Bergoglio é um grande amigo meu e eu o conheço há muitos anos. Alicia Oliveira era uma jovem advogada que trabalhava no Centro de Estudos Legais e Sociais, uma organização de defesa dos direitos humanos. Um dia o Jorge veio me ver e me disse, Alicia, preciso te contar uma coisa. Vem aí um golpe, muito sangue vai ser derramado e você corre um grande perigo. Alicia ignorou o conselho de Bergoglio e logo se tornou um alvo do regime. Tive que me esconder. Bergoglio manteve contato com Alicia e a ajudou em diversas ocasiões. Nessa época, 2 padres jesuítas foram capturados pelo governo de exceção. Jorge Bergoglio, autoridade máxima da Companhia de Jesus, foi acusado de não protegê-los. O Jorge fez tudo o que pôde pelos 2 padres jesuítas e finalmente conseguiu a libertação deles meses depois. Além disso, em uma declaração recente, o padre Jálix disse, não, o Bergoglio não nos entregou. Naquela época era muito difícil saber o que era melhor. Primeiro ele foi falar com o Videla, depois com o Macera. Eu não sei nada da conversa que eles tiveram, mas é evidente que o que ele disse funcionou porque eles libertaram os 2. Segundo Alicia, Bergoglio ajudou muita gente durante o período da ditadura. Tinha um jovem que se parecia muito fisicamente com o Jorge e ele estava sendo procurado na fronteira. O Jorge deu a ele sua cédula de identidade, uma batina e o ajudou a sair do país. Eu insisto, o Jorge não colaborou com a ditadura.
Em 1983, o governo militar chegou ao fim e a democracia voltou à Argentina. Eu, Raul Ricardo Alfonsín. Anos depois, Bergoglio foi nomeado arcebispo de Buenos Aires. Estava na ceia com os apóstolos. Como chefe da igreja, ele se opõe à união civil entre casais do mesmo sexo e aos movimentos para legalizar o aborto. No entanto, quem o conhece não o considera como um conservador. Eu o conheço desde 1992 e ele é um homem muito livre. Ele não é de esquerda ou de direita, conservador ou progressista. São categorias que não são suficientes para expressar as qualidades e as convicções dele. Seu trabalho como bispo é prolífero e inovador. Ele dedicou muito tempo ao seminário, a falar com os seminaristas. Outra característica peculiar de seu período como arcebispo de Buenos Aires foi a importância que ele deu aos bairros mais pobres da cidade. Eu conheci o atual Papa Francisco e Cardeal Bergoglio no ano de 1982. Eu e alguns pastores fomos encontrar o cardeal para orar juntos. Desenvolvemos vários programas juntos e nossa proximidade foi crescendo. Ele era uma pessoa profundamente ecumênica, mas ecumênica não nesse sentido formal, estrutural, mas no sentido do que nós podemos chamar de um ecumenismo do espírito, no sentido de quem prioriza os relacionamentos. Segundo as normas da igreja, Bergoglio apresentaria sua renúncia ao completar 75 anos. Agora, longe da aposentadoria, o Papa Francisco deve assumir todos os desafios da Igreja Católica. Acho que os cardeais pensaram em quais são os desafios que a Igreja tem hoje e perceberam que ele tem o perfil adequado para enfrentar esses desafios. Eles sabem que não são desafios fáceis. Apesar de ele ser um homem firme nas escolhas que faz, ele não é um homem inflexível e é capaz de levar adiante iniciativas importantes com convicção. É a pessoa indicada para fazer com que a Igreja Católica se aproxime das pessoas e desenvolva um novo estilo pastoral e de evangelização. Ele é um homem de fé, é um homem sério, um homem trabalhador. Ele acredita no que faz e por isso é uma esperança. Um dos grandes desafios que o Papa Francisco enfrenta é a grande perda de fiéis na América Latina. Uma questão crucial durante o conclave que o elegeu. O cardeal Bergoglio usou uma metáfora muito bonita. Ele disse: a igreja é como o pastor que deve se preocupar com a única ovelha que se desgarrou. Na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, milhares de fiéis se reúnem para celebrar com o bispo evangélico Edir Macedo, o líder da maior igreja pentecostal do Brasil, a Igreja Universal do Reino de Deus. Hoje em dia, 42 milhões de brasileiros se definem como evangélicos. O Brasil desbancou os Estados Unidos como o país com a maior população de fiéis pentecostais do mundo. Este cenário se repete por todo o continente. O maior crescimento foi na América Central. No caso da Guatemala, é mais de 50%. No Chile, é cerca de 26%, que é mais ou menos a mesma porcentagem de fiéis no Brasil. Se essas tendências persistirem, em 2025, somente 50% de todos os latino-americanos serão católicos. Em 10 anos, perdeu mais fiéis do que nos 100 anos anteriores. Acho que isso acendeu uma luz vermelha no Vaticano sobre que política era essa em relação a essa igreja
que conduzia não a bons resultados, né? Mas estava conduzindo a um desastre. No Grajaú, um bairro pobre localizado na periferia de São Paulo, o padre Paolo Parisi atende 50 mil paroquianos. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito. Quando chegou da Itália, ele se impressionou ao se ver rodeado por tantos concorrentes de outras igrejas cristãs. Tendo sido criado num país onde a única igreja era a Igreja Católica e alguns testemunhas de Jeová, tipo a Itália, o norte da Itália, o impacto chegando, nunca teria imaginado de ver tantas e tantas igrejas, a proporção de uma católica para 25 ou 26 evangélicas. A passar várias igrejas, Assembleia de Deus, olha outra igreja, essa aqui não sei dizer que nome é, mas... Desde que ele chegou, as igrejas evangélicas não param de crescer. Esta igreja tem menos de um mês. Esta igreja mundial do poder de Deus, que está aqui na nossa frente. Era um supermercado e foi transformado de supermercado em igreja. O mesmo fenômeno pode ser observado em outras cidades da América Latina. As pessoas têm mais chance de encontrar em seu bairro uma igreja evangélica do que uma católica. Você tem que lutar e acreditar. E as igrejas evangélicas estão em campanha constante, procurando ativamente novos adeptos. Neste momento nós vamos estar reverenciando a palavra de Deus. Aleluia. Este mesmo fervor por transmitir a palavra de Deus também é apregoado pelo Papa Francisco. Quando ele era arcebispo de Buenos Aires, ele dizia: se ficarmos fechados na sacristia, a igreja vai ficar doente. E nós não queremos uma igreja doente, fechada em sua zona de conforto, mas uma igreja que saia às ruas. Saiam da caverna, saiam do isolamento. Se alinhe para adorar-te a ti, Senhor, exaltar-te a ti, Senhor. Além disso, Bergoglio pensa em construir pontes entre as diferentes expressões da fé. O cardeal, hoje Papa, falava de uma diversidade reconciliada, porque existem coisas que estão acima dessas questões que nos dividem. O que está acima são as coisas que nós podemos fazer juntos. O que está acima é a nossa missão. O movimento católico, com cerimônias similares às da Igreja Evangélica, é a renovação carismática. Em São Paulo, um dos membros mais entusiasmados desse movimento é o padre Marcelo Rossi. Foi maravilhoso, não foi? O astro do rock dos sacerdotes brasileiros. Aos domingos, a igreja dele fica repleta de fiéis. O padre Marcelo tem carisma, ele tem um grande carisma. O que é carisma? É uma capacidade de atrair as pessoas. Um misto de simpatia, um misto de empatia e uma facilidade muito grande de se comunicar. E segundo seus seguidores, esse carisma recuperou muitos ex-católicos. Ele é um elemento importante, ele é um elemento que traz aquela ovelha desgarrada para dentro da igreja. Ele resgatou pessoas da igreja. E pessoas que estavam completamente afastadas da igreja, hoje são atuantes na Igreja de Jesus Cristo Católica Apostólica Romana, graças à missão do padre Marcelo Rossi. Como arcebispo de Buenos Aires, Bergoglio teve contato com este movimento. Ele tinha uma proximidade efetiva com o movimento da renovação carismática católica aqui na Argentina. Ele participou de diversos encontros. Agora, como Papa, Francisco lidera uma igreja em que convivem tanto os entusiastas do movimento carismático como os conservadores. Enquanto tal, ela tem um rito, uma estrutura, ela não pode ser transformada num espetáculo, num show como tal. Por isso mesmo, é preocupação da igreja que a liturgia da celebração da missa também seja mantida e respeitada dentro daquilo que é o rito próprio.
No entanto, o movimento carismático não é a única opção para renovar a igreja na América Latina. Longe das grandes cidades, nas montanhas do México, existe uma expressão de fé ainda mais colorida. Uma procissão religiosa desfila através das estreitas ruas coloniais de San Cristóbal de las Casas. Os peregrinos vêm de remotas comunidades nas serras de Chiapas, no sul do México. Hoje eles não estão reunidos exclusivamente por razões religiosas. Trata-se de uma peregrinação e, ao mesmo tempo, de uma demonstração política. A Arquidiocese de San Cristóbal de las Casas é um dos berços da teologia da libertação, um movimento da Igreja Católica que focaliza as necessidades dos pobres, tanto espirituais como materiais. Aqui na Arquidiocese de San Cristóbal sempre houve uma opção muito marcada de dar uma grande atenção aos pobres. Em Chiapas, 65% da população é indígena, descendente da cultura maia. Aqui, a igreja integra os rituais da tradição maia nas celebrações católicas. Ela é conhecida como igreja autóctone. Este respeito pelas culturas locais vai além do cerimonial. É parte de um compromisso com as comunidades mais pobres. O problema da América Latina é ter uma pobreza que ofende. É preciso que a igreja enfrente essa questão. Os indígenas foram a cada dia ganhando mais consciência da sua dignidade como pessoas e de seus direitos como seres humanos. E isso foi criando uma luta social e política. Isso não foi bem visto nem pelo próprio governo, nem pelas pessoas que são proprietárias dessas terras. E isso gerou muitos problemas que, obviamente, chegaram também a Roma. A teologia da libertação foi fortemente criticada por João Paulo II e Bento XVI por misturar política com religião. O debate não se limita à política, mas também ao papel dos laicos na igreja. Na Diocese de San Cristóbal, há 1.500.000 pessoas, mas apenas 80 padres. Em muitas comunidades pequenas, a missa do domingo é celebrada por um laico. Durante muito tempo, a igreja se baseou na figura do sacerdote. Mas aqui, a igreja está cada vez mais laica. Os laicos são essenciais, são fundamentais. Se não fosse por eles, com certeza o catolicismo há muito tempo não teria só diminuído, teria praticamente desaparecido. Para manter a igreja viva nos remotos confins da diocese, foi criada uma nova categoria de trabalhadores eclesiásticos, os diáconos permanentes. Eles celebram o batismo e a Eucaristia. Essas nomeações são vitalícias e homens casados podem se candidatar, como Manuel Arias, que com 35 anos tem 6 filhos.
Isso é importante dentro da cultura local, em que somente homens casados são considerados líderes. O problema é que em Chiapas já existem 300 diáconos, um número muito maior do que nas outras dioceses da América Latina. É um padre para cada diácono, mais ou menos nessa proporção. Mas em Chiapas o problema é que existem 15 diáconos ou 20 diáconos para cada padre. Roma viu esse fato com preocupação porque, como havia cada vez mais diáconos, poderia aumentar a pressão pela ordenação de sacerdotes casados. Basicamente, nós vemos os diáconos como uma forma de incorporar o que chamamos de igreja autóctone, que é uma igreja incorporada às culturas. Mas existe um certo temor de que uma igreja autóctone se transforme em uma igreja autônoma. Roma vê algum risco de que, por ela ser tão autóctone e incorporada às culturas, não se leve em conta a totalidade da Igreja Católica. Roma não sabe quais são as necessidades das comunidades, não conhece, porque está muito longe de nós. As autoridades da igreja de lá não conhecem a gente. A escassez de sacerdotes na América Latina é uma questão importante para a igreja. O novo Papa conhece de perto o debate sobre a incorporação de diáconos permanentes. A grande maioria é casada. E isso não era um inconveniente enquanto ele estava aqui em Buenos Aires. E não acho que seja um problema para ele agora. Talvez nós tenhamos que pensar no futuro em uma estrutura de assistência pastoral não tão centrada no sacerdote. Talvez seja preciso pensar, como já acontece em várias dioceses, em um espaço maior para o diaconato permanente. Mas a crescente participação dos laicos atraiu outra questão espinhosa para a igreja: o papel da mulher. Por toda a América Latina, a igreja enfrenta um grave problema pela falta de padres ordenados. Mas no Grajaú, na periferia de São Paulo, a missa de domingo é celebrada mesmo na ausência de um sacerdote. E eu me senti chamada, a comunidade estava carente, não tinha padre para vir aqui celebrar. Fui convidada pela comunidade para estar exercendo a função de ministra. Na época eu já era catequista da comunidade, então foi só mais coisas que estavam em volta de pregar a palavra de Deus. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus. Ministra da Palavra, nós podemos estar fazendo toda a celebração de todos os domingos, menos a parte da consagração, que só um padre pode estar fazendo ou um diácono, né? As hóstias já estão consagradas. Jesus está presente em hóstia consagrada. Que a gente saiba adorar esse Jesus e aceitá-lo de coração. Me sinto pioneira e tenho vontade e responsabilidade de mostrar para outras mulheres que elas podem estar pregando e exercendo um papel importante como de ministro dentro de uma igreja, né? A nossa comunidade, por ser carente, você vai encontrar na nossa paróquia várias mulheres que exercem essa função. Dos ministras que temos, a grande maioria são mulheres. De 40 a 45 pessoas, eu diria, 38 são mulheres e 6, 7 homens. Para elas não existe nenhum futuro ministerial dentro da Igreja Católica, embora elas assumam. Hoje em dia, 80% das celebrações nos fins de semana aqui no Brasil são feitas por leigos e particularmente quase sempre por mulheres, mas isso não é reconhecido oficialmente. Deixam ela com certos serviços, mas a mulher hoje deveria ter acesso a todos os ministérios, inclusive os ministérios ordenados, por que não? Isso já existe na igreja anglicana, isso já existe na igreja metodista. A Igreja Católica ainda está bastante fechada do ponto de vista do acesso da mulher aos ministérios. Outro tema que está em discussão é o celibato dos sacerdotes. Clélia Luro escandalizou a Cúria Argentina, primeiro ao conviver e depois ao se casar com o bispo Jerônimo Podestá.
Foi meu companheiro de luta e eu sou companheira de luta. Ele me dizia que ser companheira de luta era mais do que ser companheira de vida, era começar a ser companheira da eternidade. E isso é verdade. Podestá foi proibido de exercer o sacerdócio. Apesar da desaprovação da igreja, Clélia e Jerônimo correram o mundo liderando o movimento de padres casados. A mulher é uma riqueza. E o que nós pedimos não é que acabem com o celibato. Quem quiser ser celibatário, que seja. Mas no caminho de Deus, ele pode encontrar uma freira ou uma assistente social, ou seja quem for, uma mulher que o acompanhe em sua luta, que possa ser sua companheira. Nós chamamos isso de celibato optativo. No ano 2000, Podestá ficou gravemente doente e o único membro da igreja que ousou se aproximar dele foi Jorge Bergoglio. Para Jerônimo, que já morreu, e para mim, foi muito importante. Foi um grande apoio da igreja, que sempre nos dava tantos golpes. Com este gesto, Bergoglio teve a mesma atitude que vem demonstrando com todos os que estão afastados da igreja. Clélia Luro e Jorge Bergoglio são amigos desde então. E todo domingo, ele telefona para ela. Tenho certeza de que Bergoglio, não agora, mas mais no futuro, vai ter que tocar no assunto, porque é uma questão muito delicada para a igreja. Não sei se dentro de alguns anos ele poderá avaliar isso. Se esse momento chegar, ele fará as consultas que achar oportunas. Pelo que eu conheço dele, não acho que ele vá promover isso de forma imediata. Mas também não o vejo fechado para a questão. Acredito que ele será um papa muito conservador quanto à doutrina. Pelo que pude observar, não haverá novidades, ou seja, a questão do celibato sacerdotal continuará inalterada. Não haverá abertura. É muito cedo para saber como irá agir o novo Papa, o homem que muitos acreditam ser capaz de transformar a Igreja Católica. É um sopro de ar fresco na igreja. É nossa esperança, é uma renovação. Ele tem capacidade suficiente para resolver todos os problemas de hoje, sobretudo na religião católica. Acho que ele vem para acrescentar. É o olhar de um Papa que olha a partir do terceiro mundo e para o terceiro mundo. Em 2007, o Papa Bento XVI reuniu os bispos da América Latina na cidade brasileira de Aparecida para dar uma resposta aos problemas que a igreja enfrenta na região. Na ocasião, o então cardeal Jorge Bergoglio preside a conferência e redige o documento final. Ele foi presidente da comissão de redação de um documento muito bonito. E nesse documento ele diz que a igreja é que deve ir até as fronteiras. Ela precisa sair de si mesma e não esperar passivamente que as pessoas venham aos templos, mas ser como uma mãe acolhedora que sai em busca de seus filhos. Uma das principais mensagens de Aparecida é a necessidade de uma nova campanha evangelizadora e de refletir por que tantos latino-americanos, especialmente os pobres, escolhem abandonar o catolicismo. É importante que a Igreja Católica descubra por que tantos fiéis vão embora. O que eles encontram nas outras que não encontram conosco.
Já não os vemos como aquele fiel que se desgarrou, que despencou ladeira abaixo. Nós reconhecemos que, de certa forma, foi ladeira acima, porque eles encontraram algo que não tinham conosco, ou seja, alguma coisa melhor. As questões discutidas em Aparecida foram vitais durante o arcebispado de Jorge Bergoglio. Agora, como Papa, o autor do documento de Aparecida transmite sua mensagem com maior clareza. Ele tem essa capacidade de traduzir o Evangelho em exigências concretas e claras. Vamos enfrentar uma época de muitas exigências dentro da Igreja. Os gestos dele não mostram apenas uma questão de devoção pessoal. São gestos que indicam o que nós temos que realizar agora. Os bispos em Aparecida citaram um trecho do Evangelho dizendo ser um testemunho de esperança. E esse testemunho também é um desafio para nós. O desafio de olhar para o futuro com esperança. Temos esperança de que aconteça uma mudança para melhor para todos. Ele demonstrou e demonstra ao mundo que essa mudança precisa ser tarefa dos cristãos. O primeiro Papa das Américas tem um longo caminho pela frente, mas talvez já tenha conseguido a transformação mais importante para a Igreja: renovar a esperança. A presença do Jorge no Vaticano é uma esperança. A falta de esperança obscurece o futuro. Se você tem esperança, tudo é possível, porque você acredita que o melhor virá. E isso é o Bergoglio para o mundo. O melhor.